temos uma das formas de burla, como eu já disse, a lei do parcelamento de solo. Tá? Não é raro aparecer lá no cartório, não é? Aquelas instituições de condomínio em que eu tenho numa matrícula mãe a intenção de se registrar, de se instituir um condomínio em que há apenas áreas exclusivas. Então a parte vem lá, né, com uma convenção de condomínio, tá? Para ser registrada no livro 3, e não existe área comum. Então a pergunta que se faz, ora, se não existe área comum, para que uma convenção de condomínio? Esse condomínio ele vai existir em relação a quê? Sobre o que eles vão deliberar se não existem áreas comuns, tá? Na realidade, esse é um expediente utilizado, tá? Utilizado para quê? Para se burlar a lei do parcelamento de solo, tá? E também para se burlar a área mínima que as municipalidades impõem para os lotes, não é? Então, por meio de um condomínio edilício, entre aspas, né, se procura registrar essas casas geminadas, que elas não possuem nenhuma área comum, por exemplo, não é? Elas têm uma área inferior à área de um lote, e elas entram no mundo jurídico como se fora um condomínio edilício, tá? Desde que eu assumi lá em Gaspar, não é? Eu acabei barrando essa possibilidade, tá? Agora a Lei 13.465, ela previu uma nova figura, a figura do condomínio simples, tá? E pela redação do dispositivo da Lei 13.465, a gente chega à conclusão que eles procuram justamente regularizar essas situações das casas geminadas, tá? Prescindindo da área comum dos condomínios. Mas essa questão ela ainda não está fechada, tá? Mesmo porque a redação do dispositivo na Lei 3.465 ela é dúbia. Ok? Indicação de áreas comuns é sempre necessária, não é? Como eu já disse. Portanto, são requisitos do condomínio edilício: existência de uma edificação, sob a forma de unidades autônomas, vinculação dessas unidades autônomas a uma fração ideal do terreno, o acesso à via pública, né? Esse acesso ele deve ser feito pelas áreas comuns, e essa vontade manifestada dos condôminos, não é? Que é feita mediante a instituição do condomínio registrada no ofício de registro imobiliário, que confere autonomia a essas unidades autônomas, tá? Na realidade, o direito de cada condômino ele está intimamente ligado às partes comuns, que são inseparáveis, não é? Inseparáveis da sua área de uso exclusivo. Então, quando é alienada uma unidade autônoma, ela é alienada não apenas a área privativa, mas também as áreas equivalentes pertencentes à fração ideal do terreno que aquele proprietário possui, tá? Nas áreas comuns. Essas áreas comuns elas também são insuscetíveis de uso capião, insuscetíveis de divisão e utilização exclusiva, tá? Também não podem ser alienadas separadamente. Eventualmente, num condomínio edilício pode existir, não é? Determinadas áreas, como esses depósitos, né? Partes acessórias ou mesmo garagens que, eventualmente, a depender da convenção do condomínio, elas podem ser negociadas ou não entre os condôminos, tá? Sempre dependendo da concordância da Assembleia Geral.
Então, senhores, é pela instituição de condomínio que nós temos, então, a transformação de um bem único, de uma construção, tá, em unidades autônomas, que foram devidamente descritas no instrumento de instituição. Obviamente que para se registrar a instituição do condomínio, numa determinada matrícula imobiliária, essa instituição de condomínio deve ser precedida da averbação de construção com o devido habite-se, tá? Então, quer seja precedido ou não de incorporação, há necessidade de que previamente a instituição de condomínio seja averbada a construção. E para essa averbação de construção, exige-se, obviamente, a certidão negativa do INSS sobre essa construção, tá? O FRJ, muito importante a fiscalização do FRJ por parte do oficial de registro, e o habite-se. Sem esse habite-se, não é possível a averbação de construção, tá? Nas áreas urbanas. Por outro lado, construções em áreas rurais, existe dispositivo expresso no nosso Código de Normas, ela prescinde de habite-se, tá? Prescinde de habite-se. O interessado pode requerer ao oficial que noticie a existência de uma construção em um imóvel rural. E o oficial fará, não é, essa averbação, independentemente de habite-se, que não é exigido para áreas rurais. Tudo bem? Uma discussão importante, pessoal, é que aqui no estado de Santa Catarina, diferentemente que em alguns outros estados, hoje, não é? Hoje, a abertura de matrículas ocorre apenas após a instituição do condomínio, tá? E por que eu digo hoje, não é? Porque aqui em Santa Catarina já passamos por várias situações, tá? Quando em 2014 o atual Código de Normas, né, ele entrou em vigência, havia a possibilidade de uma facultatividade, ou seja, o oficial poderia abrir essas matrículas na incorporação. Houve uma modificação, tá, do Código de Normas, no mesmo ano de 2014, exigindo-se a obrigatoriedade da abertura de matrículas na incorporação. É que eu reputo um erro, não é? Por quê? Porque a incorporação, como eu disse, é ainda um vir a ser. Não se sabe se aquele projeto chegará a um bom termo, não é? E como que as matrículas poderiam ser abertas, não é, ainda nessa fase? De qualquer sorte, hoje, o que vige hoje, é que as matrículas são apenas abertas com a instituição do condomínio, tá? E a instituição de condomínio ela é sempre acompanhada pela convenção do condomínio, que regerá, não é, as relações jurídicas daquele empreendimento, entre aqueles proprietários daquele empreendimento, tá? Enquanto a instituição é registrada no livro 2, a convenção de condomínio também é objeto de registro, só que no livro 3, tá? O livro auxiliar do registro imobiliário. Sim. Eventualmente tem no mesmo documento a instituição e a convenção, ou não são dois documentos, dois tipos separados? Tem de tudo, na verdade, né? Existem aqueles documentos que vêm único, né? E cabe ao registrador o quê? Fazer a separação, né? E registrar apenas o conteúdo da convenção no livro 3 e o da instituição no livro 2. E existem aqueles que vêm separados, tá? Na verdade, eles têm que ser apresentados conjuntamente, mas não precisa vir no mesmo documento.
Mas muitas vezes eles vêm no mesmo documento, né? Vem no capítulo 1 a instituição, no capítulo 2 a